Amém, meus irmãos? Mais uma vez aqui para trazer um pouco de ensino para nós, para você e para mim, né? Porque na medida que eu estou repassando o pouco que eu sei, né? Eu estou também aprendendo mais, né? Então, vamos continuar, né? Um ensino baseado no livro de Kenneth Hagin, como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 4, que tem como título a diferença entre espírito e alma. Amém? Se você não viu ainda os outros vídeos, eu recomendo, eu aconselho que é bom você dar uma passadinha lá, porque você passando por esses vídeos anteriores, você vai entender, vai ser mais fácil, na verdade, você entender o que vai estar passando agora para você. Amém? Então, nós já entendemos, né? De acordo com o que foi passado, de acordo com o que a Bíblia nos diz, de acordo com o que a palavra nos ensina, que nós somos um ser trino, ou seja, nós somos um ser tricotômico. O corpo humano, o homem, ele é constituído de 3 partes, né? Ele é um espírito, o seu eu verdadeiro é um espírito, você é espírito, você tem uma alma e habita em um corpo. Nós vimos isso em alguns versículos como referência, né? O principal que eu gosto de citar a respeito é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lá em Gênesis nós vemos também essa revelação para nós. E Hebreus 4,12 também é um versículo referência a respeito do homem ser um ser trino, de ser constituído por 3 partes, né? Então lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai falar assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui esse versículo ele já me diz na tricotomia do homem, né? Alma, espírito e juntas e medulas, se referindo à matéria do homem, ao corpo. Amém? Então, de acordo, amados, com esse versículo aqui, amém, nós já podemos ver, né, ter ciência, ter esse conhecimento, amém, que espírito e alma podem ser divididos. Se espírito e alma, de acordo com esse versículo, pode ser dividido, então não pode ser a mesma coisa. Amém? Vale atentar uma coisa, que a única coisa que pode dividir espírito e alma é a palavra de Deus. E nós dividimos assim, de acordo com esse versículo, amém? Para nós estudarmos, para nós sabermos, amém? A diferença de espírito e alma, amém? É para estudo, amém? Então, é muito fácil nós sabermos, amém? Que somos uma matéria, que somos um corpo, né? Isso, mas é verdade que o seu eu verdadeiro é espírito. Mas se nós queremos mesmo saber a diferença entre espírito e alma, nós precisamos nos aprofundar, amém, na palavra de Deus. O livro de Kenneth Hagin fala que ele passou 15 anos, amém, querendo fazer essa descoberta. Livros, ministros da época, isso por volta do ano de 1950, e aonde ele chegava,
ministros reconhecidos, né? Ministros que reconhecidos mundialmente. Ele chegava para esses ministros e perguntava, e esses ministros diziam: e tem diferença? Eu pensei que era a mesma coisa. Mas ele foi estudar. Ele diz no livro que passou 15 anos estudando a respeito para saber a diferença entre alma e espírito. E é como ele fala a respeito de uma corrida do ouro no norte dos Estados Unidos. Eles que pessoas corriam, né? Os garimpeiros iam para os riachos, para os rios, para as montanhas, à procura de ouro, e muitos encontravam uma pepitazinha ali, outra acolá, na beira do rio. Mas ele fala no livro dele que quem queria mesmo encontrar ouro, enriquecer, amém, teria que se aprofundar nos riachos, teria que mergulhar nos riachos. E ele enriquecia, essa pessoa enriquecia. Amém? Ele fala que é da mesma forma o cristão. Se quiser saber mais da profundidade das revelações da palavra de Deus, tem que haver muito estudo, tem que se aprofundar, na verdade, na palavra. Tem que se dedicar à palavra. Amém? E não ficar só no rasinho, no raso da palavra. Tem que meditar, tem que estudar, tem que se aprofundar nas escrituras se quiser ficar rico, se quiser enriquecer espiritualmente, se quiser mesmo ficar maduro, crescer espiritualmente, tem que mergulhar na palavra. Então ele faz essa analogia. Amém? Mas, irmão Júnior, qual é a diferença entre espírito e alma? Tem algum texto, algum versículo na Bíblia que como referência para isso, para nós podermos firmar essa doutrina? Então vamos lá. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 14. Eu vou ler para você. Amém? 1 Coríntios 14, 14. Eu vou abrir aqui na Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Primeira Coríntios 14, o versículo é o 14, como foi mencionado, que vai falar assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas, porém, todavia, a minha mente fica infrutífera. Quando eu oro em língua estranha, o meu espírito ora de fato, ora corretamente, ora plenamente, quando ora em espírito, mas a mente fica infrutífera. Então, ele fala aqui que quando ele está orando em outras línguas, é o espírito que está orando, não é a mente que está orando. Ele fala que a mente fica improdutiva, sem dar fruto, fica estéril. Amém? E Kenneth Hagin, ele escreve assim, a versão, vamos dizer assim, a versão Kenneth Hagin: não estou orando com a minha alma quando oro em línguas, ou não estou orando com a minha mente quando oro em línguas, estou orando com o meu espírito, ou seja, com o meu coração, com a parte mais íntima do meu ser. Então nós vemos, amados, essa palavra mente, ela no original, que é a palavra nous, que significa, que quer dizer que é a faculdade intelectual do homem, é o nosso entendimento, a palavra mente. Então, quando ele ora em línguas, não ora com entendimento. A palavra infrutífera é a palavra no original acarpos, que quer dizer o quê? Estéril, que não dá fruto. Então, nós estamos vendo aqui que quando
oramos em outras línguas, a nossa mente fica estéril, fica infrutífera, improdutiva. Então, mas de acordo com esse versículo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, nós vamos fazer um processo de eliminação das 3 partes do homem, amém? Através do conhecimento que já temos. Então, nós sabemos que quando oramos em outras línguas, oramos com o Espírito e a mente fica infrutífera. Agora vamos para esse processo. Então, nós sabemos que o nosso corpo ele tem contato com o âmbito físico. Amém? A matéria, o nosso corpo, ela tem contato com o âmbito físico. Ou seja, tudo que vemos, sentimos ou tocamos. E isso se refere aos 5 sistemas sensoriais. E são esses sistemas sensoriais que têm contato com o âmbito material, com o âmbito natural. Então, nós sabemos que os 5 sentidos, né, sistemas sensoriais, né, olfato, paladar, nós sabemos disso aí, nós aprendemos isso cedo, né? Então, o corpo tem contato com esse âmbito, o âmbito físico. O espírito, como eu já falei, ele tem contato com o âmbito espiritual, né? Quando Paulo fala aqui, quando ora em línguas, ora, a mente fica frutífera, e a palavra diz também no mesmo capítulo que quando oramos em línguas, falamos em línguas, não falamos a homens, mas falamos a Deus. Quando nós falamos em línguas, não estamos falando para nós mesmos, nós não entendemos, homem nenhum entende, porque nós estamos falando diretamente com Deus, Espírito com Espírito. Então nós descobrimos que o nosso espírito tem contato com o âmbito espiritual, com o âmbito sobrenatural, amém? O corpo tem contato com o âmbito material, com o âmbito físico, amém? Através dos 5 sistemas sensoriais, como foi falado. Mas sobrou a outra parte do homem, né? Nós vemos aqui que essa parte ela fica infrutífera, ela fica improdutiva, ela fica estéril quando nós estamos na nossa intimidade, na nossa comunhão com Deus em outras línguas. Então nós vemos que sobrou uma parte. Com que âmbito essa parte que é a alma, a nossa mente se relaciona? Então nós, através dessa palavra mente, que nós vemos lá no original grego, né, que é a palavra nous, né, que é nossas faculdades mentais, são as nossas vontades, nossas emoções, nosso poder de julgar, amém? As nossas faculdades mentais, o nosso intelecto, que é mente, a palavra nous, amém? Então, isso quer dizer que a nossa alma, ela tem contato com o âmbito intelectual. Ela tem uma ligação, amém, com o âmbito intelectual. Ou seja, com as nossas faculdades mentais, que são capacidades cognitivas e psicológicas do ser humano, como raciocínio, memória, atenção, imaginação e vontade. E isto é a capacidade de pensar, compreender e tomar decisões. Essas são as nossas capacidades, amém? Essas são as capacidades cognitivas e psicológicas do ser humano, amém? Esse é o nosso intelecto. Essas são as nossas faculdades mentais. Então, a nossa alma, amém, ela tem contato com esse âmbito intelectual. Amém? Então, nós vemos, né, através desse processo de eliminação, nós já descobrimos, amém, através da palavra de Deus, que o nosso corpo tem contato com o âmbito físico, o nosso espírito, o nosso eu verdadeiro tem contato com o âmbito espiritual, e a nossa alma
ou seja, a nossa mente tem contato com o âmbito intelectual, com as nossas faculdades mentais. Amém? A nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, vontades, tem contato, se relaciona com a nossa alma. Amém? Então, neste versículo, Paulo não falou que orava, que quando orava era a sua alma ou a sua mente que orava. Ele falou que era o seu espírito que estava orando e que sua mente ficaria sem frutos, estéril, ou seja, sem a capacidade de compreender, perceber, sentir ou julgar. Então aqui nós vemos que existe uma diferença, amém, entre essas três partes do homem, principalmente entre espírito e alma. O espírito tem contato com o âmbito espiritual e a alma tem contato com as nossas faculdades mentais, com o nosso intelecto. Amém? Amados, então, era essa palavra, amém? É esse ensino, é isso que nós precisamos entender na palavra de Deus, amém? E através desse conhecimento, de sabermos que somos espírito, amém? E sabermos que o nosso espírito, ele se relaciona com Deus, ele tem contato com o âmbito espiritual, amém? E é através, amém, do nosso espírito que nós somos guiados por Deus, que nós somos orientados por Deus. Como eu falei, espírito e alma se divide só para estudo, amém? Só a palavra de Deus, ela tem condições, é como Hebreus fala no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir espírito, alma, juntas e medulas. Amém? Então, fica aí com esse conhecimento, amém? Se você não viu os outros vídeos, eu aconselho você a assistir, que é para você vir entendendo desde o primeiro capítulo até agora o capítulo 4, amém? Que é para nós sabermos realmente no decorrer do livro, tendo esse conhecimento, nós vamos saber, vamos aprender a ser guiados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, orientados por Ele, amém? Então, a graça e a paz e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, no nome de Jesus, amém? E até o próximo vídeo, no nome de Jesus.